Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli, vamos falar aqui nesse nosso bloco sobre a Alemanha. A Alemanha é um país de destaque pela representatividade dentro do contexto europeu, pela centralidade aí das decisões que acabam criando impactos diretos em toda a Europa e consequentemente no mundo. Uma das grandes economias do mundo, a principal economia da Europa, que tem aí pautas de destaque. Juntamos com esse grande país, essa grande nação de destaque nas provas de atualidades, um outro problema que é o problema da vulnerabilidade dos espaços virtuais para falar sobre um escândalo de vazamento de dados envolvendo mais de 400 políticos. Existem aí outros recortes que mostram que isso pode chegar até 1000 pessoas, mas enfim, um vazamento de dados que chamou a atenção da Alemanha e do mundo como um todo. A gente sabe que ao longo de 2018, esse debate sobre o vazamento de dados, sobre a cibersegurança, ele ganhou destaque lá com o Mark Zuckerberg, tendo que se explicar sobre o vazamento de dados que teriam beneficiado aí Donald Trump durante a corrida presidencial, o Facebook assumindo esse protagonismo desse debate sobre a vulnerabilidade dos espaços virtuais, mas aqui na Alemanha, segundo as investigações iniciais, um garoto de 20 anos, nas palavras dele, descontente com a ação dos partidos, com as medidas adotadas pelos partidos políticos da Alemanha, agiu sozinho e hackeou esses dados que vão de informações pessoais à troca de comunicação entre os próprios partidos. Chama atenção para um fato. Nós temos nesse escândalo de vazamento de dados um partido que ficou de fora, que é a Alternativa para a Alemanha. Um partido nacionalista que defende políticas migratórias restritivas, a terceira maior força do parlamento desde 2017, um partido que tem aí líderes que se pronunciam de modo agressivo com relação à entrada de imigrantes e que é hoje um dos problemas, né, esse movimento xenófobo dentro do continente europeu. Vem comigo aqui na tela então, estamos falando desse escândalo de vazamento de dados na Alemanha. Dados de Merkel e centenas de políticos alemães foram hackeados. Esses dados, deixa eu pegar minha caneta aqui, incluem mais de 400 políticos, segundo investigações iniciais, e é o maior escândalo de vazamento de dados da Alemanha, isso segundo informações aí recentes. Conteúdo divulgado inclui informações pessoais como números de telefone, endereços, comunicações dos partidos e até contas e detalhes de cartão de crédito de alguns dos políticos. Até mesmo o número de fax e o endereço de e-mail da chanceler Angela Merkel estariam aí nesse vazamento de dados, nesse escândalo que chamou a atenção da comunidade internacional. Único partido que não aparece, que não teve dados vazados, nenhum parlamentar do Alternativa para a Alemanha, que é o AfD, esteve aí, né, nesse contexto de vazamento de dados. Depois do vazamento de dados, início de 2019, os parlamentares da Alemanha passaram a pressionar por uma legislação mais rigorosa e medidas que realmente garantam a proteção desses indivíduos e da sociedade como um todo dentro do ambiente virtual. Se a gente voltasse alguns anos atrás, o tema aí, né, os ataques cibernéticos, eles têm se tornado frequentes e têm mostrado como há uma ampla fragilização e como existem lacunas dentro do meio virtual, e isso agora afetando a Alemanha tende a ser pauta com toda certeza. Reportagem do El País, a Alemanha sofre o maior ataque de hackers de sua história, dados pessoais de mais de 400 políticos foram vazados, mais uma vez destaque para o fato de que o único partido que não teve aí, né, nenhum tipo de vazamento de dados foi o Alternativa para a Alemanha, o que, gente, de certa forma, pode mostrar como há uma questão ideológica, né, por parte do invasor. Eu até trouxe aqui esse recorte, mas como as investigações ainda estão acontecendo, vale acompanhar esse recorte. Se a gente tiver que atualizar, trarei aqui para vocês com toda certeza. Mas de imediato, esse hacker disse ter agido sozinho. Tá aqui, tem a sua privacidade ainda garantida, né, sobre sigilo, não foi revelado o nome, mas um hacker confessou então que ele fez esse vazamento de dados, no caso por conta de um descontentamento com relação à defesa aí dos partidos, ao diálogo dos partidos. Ele, que é um estudante de 20 anos, foi detido e liberado depois de ter prestado depoimento.
Lógico que a acusação é uma acusação séria, roubar e divulgar dados pessoais de políticos e personalidades do país, e isso envolve o presidente e a chanceler, o que dá aí um atenuante para essa questão. Seguindo aqui, gente, eu só aproveitei esse nosso recorte, já que eu citei o Alternativa para a Alemanha, já que a gente está falando aqui desse contexto migratório dentro da Alemanha, que é um dos maiores desafios, a gente sabe disso, para trazer um recorte paralelo que diz respeito diretamente ao Partido Alternativa para a Alemanha. Uma escola da linha, né, da pedagogia Waldorf, muito marcante, presente dentro do território da Alemanha e de outros países da Europa, aqui no Brasil se popularizando mais recentemente, acabou recusando a matrícula de um filho aí, de um indivíduo ligado a esse partido Alternativa para a Alemanha. Esse ato foi condenado por diferentes frentes da educação, né? Setores aí responsáveis pela educação acabaram condenando tal situação como uma medida realmente discriminatória. Entretanto, a escola apresentou as suas justificativas, mas terá que se explicar melhor aí junto às autoridades competentes. Vem comigo aqui então, Escola de Berlim rejeita filho de político de partido anti-imigração. Esse colégio da linha Waldorf, como eu destaquei, acabou recusando depois de uma entrevista, depois desse trabalho. Ó. Então tá aqui, ó. Depois de longas reuniões com o político e a própria esposa, juntamente com a equipe de professores, eles acabaram não aceitando o menino, apesar dele já frequentar o jardim de infância da instituição. Então, o que aconteceu é que ele não terá a possibilidade de ter continuidade dentro da pedagogia. Pedagogia Waldorf é uma pedagogia que conta muito com o protagonismo dos pais dentro da escola, né, uma relação entre família e escola muito próxima, e nesse sentido, né, o que parece, o que dá a entender é que talvez as ideias do pai, né, o movimento de defesa do próprio partido, não se alinhariam com a própria pedagogia, a linha de Rudolf Steiner, que é o grande teórico, né, o idealizador da pedagogia Waldorf. Voltando aqui, então essa escola particular que tem como eixo essa participação dos pais, diz que poderia existir conflitos, né, no caso aí dessa possível aceitação. Entretanto, a escola tem como justificativa uma lista grande para uma sala reduzida, né? Então teriam aí cerca de 100 crianças, na verdade, por um total de 30 vagas. Então isso justificaria tal decisão e daria esse aval. Questão muito legal, né, porque reverberou aí pelas redes sociais, ganhou destaque nos noticiários e que tem mais uma vez o Alternativa para a Alemanha no centro do debate. E para fechar, mais recentemente, uma agressão envolvendo um dos líderes do Alternativa para a Alemanha chamou a atenção, homens encapuzados, dotados aí de objetos de paus, acabaram ofendendo, né, atacando e deixando esse líder do partido completamente desfigurado, né? Estava em estado grave quando eu gravo esse nosso vídeo. O líder de partido nacionalista da Alemanha é espancado por grupo de homens encapuzados. Para o partido, uma grande motivação política. Só para falar um pouquinho do partido, então, para deixar sistematizado, o Partido Alternativa para a Alemanha é a terceira maior força desde 2017, uma sigla cética com relação à União Europeia e que acha muito flexível a política migratória da chanceler Angela Merkel. Alguns líderes já chegaram, inclusive, a defender aí a violência contra muçulmanos, são completamente fechados dentro dessa visão, um partido realmente declaradamente, abertamente xenófobo. Tudo bem? Gente, com isso fechamos aqui mais uma dica. Espero vocês aí no nosso próximo bloco. Qualquer dúvida, entre em contato, estou à disposição. Valeu, galera!